Olá, bem-vindo ao meu momento leitura bíblica. Hoje, 18 de fevereiro de 2024. Números 29. O Senhor deu a Moisés as seguintes ordens para o povo de Israel. No dia 1º do 7º mês, vocês se reunirão para adorar o Senhor e ninguém trabalhará. Nesse dia, as trombetas tocarão. Ofereçam a Deus, o Senhor, um sacrifício que será completamente queimado, que tem um cheiro agradável a Ele. Este sacrifício será de um touro novo, um carneiro e 7 carneirinhos de 1 ano, todos sem defeito. Com cada touro novo, ofereçam 3 quilos da melhor farinha misturada com azeite. Com cada carneiro, ofereça 2 quilos de farinha misturada com azeite e com cada carneirinho 1 quilo. Ofereça a Deus também um bode como sacrifício para tirar os pecados do povo. Tragam isso além da oferta que é completamente queimada em sacrifício no 1º dia do mês, junto com a sua oferta de cereais, e além da oferta que é completamente queimada, todos os dias, junto com a oferta de cereais e a oferta de vinho que a acompanha. Essas ofertas de alimento têm um cheiro agradável ao Senhor. No dia 10 do 7º mês, vocês se reunirão para adorar a Deus. Neste dia, não comam nada e não trabalhem. Deem a Deus, o Senhor, uma oferta que será completamente queimada em sacrifício e que tem um cheiro agradável a Ele. Esse sacrifício será de um touro novo, um carneiro e 7 carneirinhos de 1 ano, todos sem defeito. Com cada touro novo, ofereça 3 quilos da melhor farinha misturada com azeite. Com cada carneiro, ofereçam 2 quilos de farinha misturada com azeite, e com cada carneirinho 1 quilo. Ofereçam também um bode como sacrifício para tirar os pecados, além do bode que é oferecido para purificar o povo, e além do sacrifício que é queimado e que é oferecido todos os dias, junto com a oferta de cereais e a oferta de vinho que o acompanha. No dia 15 do 7º mês, vocês se reunirão para adorar a Deus. Esta festa em honra do Senhor Deus deverá durar 7 dias. No 1º dia da festa, traga ao Senhor uma oferta de alimento que tenha um cheiro agradável a Ele. Esta oferta será de 13 touros novos, 2 carneiros e 14 carneirinhos de 1 ano, todos sem defeito. Com cada touro novo, ofereçam 3 quilos da melhor farinha misturada com azeite. Com cada carneiro, ofereça 2 quilos de farinha misturada com azeite, e com cada carneirinho 1 quilo, junto com as ofertas de vinho que acompanham esta oferta. Ofereçam também um bode como sacrifício para tirar os pecados do povo. Ofereça isso além do sacrifício que é completamente queimado todos os dias, junto com a oferta de cereais e a oferta de vinho que o acompanha. No segundo dia, ofereçam 12 touros novos, 2 carneiros e 14 carneirinhos de 1 ano, todos sem defeito. Junto com eles, deem também as outras ofertas que são exigidas para o 1º dia.
No terceiro dia, ofereçam 11 touros novos, 2 carneiros e 14 carneirinhos de 1 ano, todos sem defeitos. Junto com eles, deem também as outras ofertas que são exigidas para o primeiro dia. No quarto dia, ofereçam 10 touros novos, 2 carneiros e 14 carneirinhos de 1 ano, todos sem defeito. Junto com eles, deem também as outras ofertas que são exigidas para o primeiro dia. No quinto dia, ofereçam 9 touros novos, 2 carneirinhos e 14 carneirinhos de 1 ano, todos sem defeitos. Junto com eles, deem também as outras ofertas que são exigidas para o primeiro dia. No sexto dia, ofereçam 8 touros novos, 2 carneiros e 14 carneirinhos de 1 ano, todos sem defeitos. Junto com eles, deem também as outras ofertas que são exigidas para o primeiro dia. No sétimo dia, ofereçam 7 touros novos, 2 carneiros e 14 carneirinhos de 1 ano, todos sem defeitos. Junto com eles, deem também as outras ofertas que são exigidas para o primeiro dia. No oitavo dia, vocês se reunirão para adorar a Deus e ninguém trabalhará. Ofereça a Deus, o Senhor, um sacrifício que será completamente queimado, como uma oferta de alimento que tem um cheiro agradável a Ele. Esta oferta será de um touro novo, 1 carneiro e 7 carneirinhos de 1 ano, todos sem defeitos. Junto com eles, deem também as outras ofertas que são exigidas para o primeiro dia. São essas as leis a respeito dos sacrifícios que são completamente queimados, das ofertas de cereais, das ofertas de vinho e das ofertas de paz que vocês devem dar a Deus, o Senhor, nas datas marcadas para as festas. Estas coisas vocês devem oferecer a Deus e mais as ofertas que vocês prometerem ou as ofertas que fizerem por vontade própria. Assim, Moisés disse aos israelitas tudo o que o Senhor lhe havia ordenado. Números 30. Moisés diz aos chefes das tribos dos israelitas o seguinte: O que o Senhor Deus ordenou é isto: quando alguém prometer dar alguma coisa ao Senhor, ou jurar que fará ou deixará de fazer qualquer coisa, deverá cumprir a palavra e fazer tudo o que tiver prometido. Quando uma moça que ainda estiver morando na casa do seu pai prometer dar alguma coisa a Deus, o Senhor, ou jurar que fará ou deixará de fazer qualquer coisa, se o pai, sabendo disso, não disser nada, então ela deverá fazer tudo o que prometeu ou jurou. Mas se o pai, logo que souber disso, a proibir de cumprir o que havia prometido, então ela não precisará cumprir a sua palavra. O Senhor a perdoará, pois o pai não a deixou cumprir o que ela havia prometido. Se uma moça solteira prometer alguma coisa a Deus, sabendo o que está fazendo, ou sem pensar, ou jurar que fará ou deixará de fazer qualquer coisa, e depois casar, e se o marido, sabendo disso, não disser nada, então ela deverá fazer tudo o que prometeu ou jurou. Mas se o marido, logo que souber disso, a proibir de cumprir o que tinha prometido, então ela não precisará cumprir a sua palavra. O Senhor a perdoará. Tanto as viúvas como as divorciadas deverão dar o que prometeram a Deus, o Senhor, e cumprir o que juram que faria ou deixariam de fazer.
Se uma mulher casada prometer alguma coisa a Deus, ou jurar que fará ou deixará de fazer qualquer coisa, e se o marido, sabendo disso, não disser nada, então ela deverá cumprir tudo o que prometeu ou jurou. Mas se o marido, logo que souber disso, a proibir de cumprir o que prometeu, então ela não precisará cumprir a sua palavra. O Senhor a perdoará, pois o marido não a deixou cumprir o que ela havia prometido. O marido tem o direito de confirmar ou de anular qualquer promessa ou juramento que ela tem feito. Mas se até o dia seguinte o marido não disser nada a ela a respeito do assunto, então ela deverá fazer tudo o que prometeu ou jurou o marido. O marido confirmou o juramento, pois não disse nada a ela logo que soube do caso. Porém, se mais tarde o marido anular o que ela prometeu, será ele o castigado e não ela. São esses os regulamentos que o Senhor deu a Moisés a respeito de promessas feitas por moças solteiras e por mulheres casadas. Números 31. O Senhor Deus disse a Moisés: Mande que os israelitas se vinguem do mal que os midianitas lhe fizeram. Depois disso, você vai morrer. Então Moisés disse ao povo: Preparem homens para a batalha, ataquem os midianitas e se vinguem deles pelo que fizeram contra Deus, o Senhor. Cada tribo deve mandar 1.000 soldados para esta guerra. Assim, dos milhares de israelitas foram mandados de cada tribo 1.000 soldados armados, 12.000 ao todo. Moisés mandou estes soldados para a batalha, debaixo do comando de Finéias, filho do sacerdote Eleazar, que levou também os objetos sagrados e as cornetas para dar os sinais. Eles atacaram os medianitas como o Senhor havia ordenado a Moisés, e mataram todos os homens. Entre os mortos estavam Evi, Requem, Zur, Ur e Reba, os 5 reis midianitas. Também mataram à espada Balaão, filho de Beor. Os israelitas levaram presas as mulheres e as crianças dos midianitas. Pegaram também as suas ovelhas e cabras, o seu gado e todos os seus bens. Incendiaram todas as cidades onde os midianitas moravam e queimaram todos os acampamentos. Eles pegaram o que havia tomado dos midianitas, e também os prisioneiros e os animais, e levaram tudo a Moisés, ao sacerdote Eleazar e ao povo de Israel, que estavam acampados nas planícies de Moabe, perto do rio Jordão, na altura de Jericó, que ficava no outro lado do rio. Moisés, o sacerdote Eleazar e todas as autoridades do povo saíram do acampamento e foram ao encontro do exército. Moisés ficou muito zangado com os oficiais que havia voltado da batalha, isto é, os comandantes dos batalhões e das companhias. Moisés perguntou: Por que vocês deixaram vivas todas as mulheres? Lembre que foram as mulheres que, seguindo os conselhos de Balaão, fizeram com que os israelitas fossem fiéis a Deus, o Senhor, adorando a deuses Baal-peor. Foi por isso que houve uma epidemia no meio do povo de Deus. Agora matem todos os meninos e todas as mulheres que não forem virgens. Mas deixem viver todas as meninas e as moças que forem virgens. Elas pertencem a vocês. Agora todos os que tiverem matado alguém ou que tiverem tocado em algum morto devem ficar fora do acampamento 7 dias. No terceiro dia e no sétimo vocês e as prisioneiras devem se purificar,
Purifique também todas as roupas, todos os objetos feitos de couro, tudo que é feito de pelos de cabra e tudo que é feito de madeira. Então o sacerdote Eleazar disse aos homens que tinham voltado da batalha: a lei que o Senhor Deus ordenou a Moisés é esta: tudo que o fogo não destrói, como couro, prata, bronze e ferro, estanho e chumbo, deverá ser purificado pelo fogo, mas tudo que o fogo pode destruir será purificado com água. No sétimo dia, para se purificarem, vocês deverão lavar as roupas que estiverem vestidos. Depois disso, vocês poderão entrar no acampamento. O Senhor Deus disse a Moisés: você, com a ajuda do sacerdote Eleazar e das autoridades do povo, faça uma lista de tudo o que foi tomado na batalha, incluindo as pessoas e os animais. Divida em duas partes iguais o que foi tomado, uma parte para os soldados e a outra para o resto do povo. Da parte que pertence aos soldados que estiverem na batalha, separe um imposto para Deus, o Senhor, uma pessoa de cada 500, e a mesma coisa quanto aos bois, jumentos, ovelhas e cabras. Pegue este imposto e entregue ao sacerdote Eleazar como oferta ao Senhor. Da parte que pertence ao povo, pegue um de cada 50, tanto de pessoas como de bois, de jumentos, de ovelhas, de cabras e de qualquer outro animal, e dê aos levitas que cuidam da tenda do Senhor. Moisés e Eleazar fizeram o que o Senhor havia ordenado. Esta é a lista do que foi tomado pelos soldados, sem contar o que eles pegaram para si mesmos: 675.000 ovelhas e cabras, 72.000 bois e vacas, 61.000 jumentos e 32.000 pessoas. A metade que ficou para os soldados foi de 337.500 ovelhas e cabras, das quais 665 foram o imposto para Deus, o Senhor. 36.000 bois e vacas para os soldados, dos quais 72 foram o imposto para o Senhor. 30.500 jumentos para os soldados, dos quais 61 foram o imposto para Deus, e 16.000 virgens para os soldados, das quais 32 foram o imposto para Deus. Assim, Moisés deu a Eleazar o imposto como uma oferta especial a Deus, o Senhor, como o Senhor havia ordenado. A parte do povo foi igual à parte dos soldados, isto é, 337.500 ovelhas e cabras, 36.000 bois e vacas, 30.500 jumentos e 16.000 virgens, como o Senhor havia ordenado. Desta metade que pertencia ao povo, Moisés pegou um de cada 50, tanto de pessoas como de animais, e deu os levitas que cuidavam da tenda sagrada. Os oficiais do exército, isto é, os comandantes dos batalhões e das companhias, foram falar com Moisés e disseram: contamos os soldados que estão debaixo do nosso comando, e não está faltando nenhum. Assim trouxemos o que cada um pegou: objetos de ouro, correntinhas, pulseiras, anéis, brincos e colares. Nós os oferecemos a Deus, o Senhor, como pagamento pela nossa vida, para que Ele nos proteja. Moisés e o sacerdote Eleazar receberam todas essas joias de ouro. O peso total do ouro que foi separado e oferecido a Deus, o Senhor, pelos oficiais foi de 191 quilos.
Os que não eram oficiais ficaram com as coisas que tiraram dos inimigos. Assim Moisés e o sacerdote Eleazar receberam o ouro dos oficiais e o levaram para a tenda sagrada, a fim de que o Senhor protegesse o povo de Israel. Números 32. As tribos de Ruben e de Gade tinham gado em grande quantidade. Quando viram que a terra de Jazer e a terra de Gileade eram boas para a criação de gado, foram falar com Moisés, com o sacerdote Eleazar e com as autoridades do povo. Eles disseram o seguinte: esta região que o Senhor Deus conquistou para os israelitas, isto é, as cidades de Atorote, Atarote, Dibon, Jazer, Nira, Esbom, Elear, Zebã, Nebo e Beon é terra boa para a criação de gado. E nós temos muito gado. Se o Senhor está contente com a gente, então nos dê esta terra para ser nossa propriedade, e não nos façam ir para o outro lado do rio Jordão. Porém, Moisés disse às tribos de Gade e de Ruben: vocês querem ficar aqui enquanto os seus patrícios vão para a guerra? Será que vocês querem desanimar o povo de Israel para que não entre na terra que o Senhor lhe está dando? Os, os pais de vocês fizeram a mesma coisa quando os enviei de Gades Baneia para espionar esta terra. Eles chegaram até o vale de Escol e viram a terra, mas quando voltaram desanimaram o povo para que não entrasse na terra que o Senhor lhe estava dando. Então, naquele dia o Senhor ficou muito irado e disse: os homens que vieram do Egito de 20 anos para cima deixarão de ser fiéis a mim, e por isso juro que eles não verão a terra que prometi dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Somente Calebe, filho de Jefone, o quenezeu, e Josué, filho de Num, continuarão fiéis ao Senhor. O Senhor ficou irado com o povo de Israel e os fez andar pelo deserto 40 anos, até que morresse toda a gente daquele tempo, isto é, o povo que havia desagradado a Deus, o Senhor. E agora, vocês, raça de gente pecadora, estão tomando o lugar dos seus pais a fim de aumentar ainda mais a ira do Senhor contra o povo de Israel? Se vocês não quiserem segui-lo, ele abandonará novamente todo o povo no deserto e eles serão destruídos por causa de vocês. Mas a gente das tribos de Rubens e de Gades chegou perto de Moisés e disse: nós mesmos vamos construir aqui currais para as nossas ovelhas e vacas e também cidades para as nossas famílias. Depois estaremos prontos para marchar para a guerra na frente dos nossos patrícios israelitas, até fazê-los tomar posse da terra que será deles. Porém, as nossas famílias ficarão aqui nas cidades, cercadas de muralhas, e assim estarão a salvo dos moradores da terra. Não voltaremos para as nossas casas até que todos os outros israelitas tomem posse da terra que será deles. Não tomaremos posse de nenhuma propriedade no meio deles, no outro lado do rio Jordão, pois receberemos a nossa parte aqui, a leste do Jordão. Aí Moisés respondeu: se vocês vão fazer isso, então, na presença de Deus, o Senhor, prepare-se para a batalha. E que todos os seus homens armados atravessem o rio Jordão debaixo das ordens do Senhor.
até que os nossos inimigos sejam expulsos diante dele, e nós conquistemos a terra. Depois vocês poderão voltar, porque já terão cumprido a sua obrigação para com o Senhor, para Deus, o Senhor, e para com os seus patrícios israelitas. E o Senhor reconhecerá esta terra a leste do rio Jordão como propriedade de vocês. Porém, se vocês não cumprirem o que estão prometendo, estarão pecando contra o Senhor, e fiquem sabendo que vocês serão castigados por causa dos seus próprios pecados. Construa as cidades para as suas famílias e façam currais para as suas ovelhas e vacas, e cumpra o que prometerem. Os homens de Gade e de Ruben disseram a Moisés o seguinte: Nós faremos o que o Senhor mandar. As nossas crianças, as nossas mulheres, as nossas ovelhas, as nossas cabras e todo o gado ficarão aqui nas cidades de Gileade. Mas todos nós estamos prontos para a guerra, conforme a sua ordem. Atravessaremos o Jordão e batalharemos debaixo do comando do Senhor Deus. Então Moisés deu ordens a respeito dos homens das tribos de Ruben e de Gade ao sacerdote Eleazar, a Josué, filho de Num, e aos chefes das famílias das tribos dos israelitas. Eles dizem assim: Debaixo do comando de Deus, o Senhor, os homens de Gade e de Ruben deverão atravessar com vocês o rio Jordão, cada um armado para a batalha. Quando vocês tiverem conquistado as terras que ficaram no lado oeste do Jordão, deem a região de Gileade para ser propriedade deles. Porém, se eles não atravessarem armados o rio Jordão junto com vocês, então deverão receber a parte deles na terra de Canaã. Os homens de Gade e de Ruben responderam: Senhor, nós faremos o que o Senhor Deus ordenou. Debaixo do comando dele atravessaremos o Jordão armados e lutaremos na terra de Canaã. E assim as terras deste lado do rio Jordão serão nossas propriedades. Então Moisés deu às tribos de Gade e de Ruben e a uma metade da tribo de Manassés, filho de José, a região de Seom, o rei dos amorreus, e a região de Orgue, rei de Bazã, junto com as cidades e as terras que havia em redor delas. Os homens da tribo de Gade construíram de novo as cidades de Dibon, Atarote, Aroé, Atarote, Sofã, Jasser e Joquebeá, Bet-Nira e Bet-Aram. Construíram muralhas ao redor delas e também currais. Os homens de Rubens construíram de novo Esbom, Eleal, Kiriatai, Nebo, Baal-meon, alguns nomes foram mudados, e Sibma, e deram outros nomes às cidades que eles construíram de novo. O grupo de famílias de Maqui, filho de Manassés, foi para Gileade, e a conquistou e expulsou os amorreus que estavam ali. Portanto, Moisés deu a Gileade ao grupo de família de Maquim, e eles moraram ali. Jair, descendente de Manassés, foi e conquistou alguns povoados dos amorreus, e os chamou de povoado de Jair. Noba foi e conquistou a cidade de Quenate e os seus povoados, e pôs o nome nela de Noba, que era o nome dele mesmo.